Podcasts. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos começando mais um CBO, Chief Buddha Officer, o podcast que aborda a dimensão humana no mundo dos negócios. Desculpa, galera, eu tô muito fanho, eu tô muito gripado, mas estamos aqui firme e forte e vocês vão ter que me aturar por 30 minutos, fanho. Ainda bem que eu não falo sozinho, tá? E, bom, você tá infeliz no trabalho? Pode crer que não é pelo motivo que você imagina. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, acessa cbo.digital/intro. O Robin gravou um material incrível, e tá incrível mesmo, né? Porque o cara é meu irmão. E eu acho que vale a pena vocês assistirem para ver como a gente normalmente compreende o mundo de formas engraçadas, vou usar esse termo para deixar vocês curiosos. Então, cbo.digital/intro e vocês vão fazer um cadastro rapidinho e vão ter acesso a um material gratuito bem legal, tá bom? Então, eu não vou mais enrolar com essa voz fanha aqui. Robin, conta pra gente o tema de hoje e eu vou falar o menos possível aqui. Sobrou pra mim, então, né? Isso é desculpinha pra ele não ter que trabalhar. Ele ainda tá no embalo do sem vontade de trabalhar do último episódio que a gente gravou a semana passada. Bom, o episódio dessa semana é sem reconhecimento no trabalho e nesse momento exato eu não tô reconhecendo o trabalho do Thiago. Que ele tá querendo dar um migué aqui, não quer conversar com a gente. Enfim. Porra, eu botei no mudo que eu tava até assoando meu nariz aqui, cara. Eu sou um guerreiro. É o guerreiro. Eu vou reconhecer seu trabalho, sim. Enfim, reconhecimento no trabalho é um assunto muito legal porque é uma coisa que as pessoas exigem sem nem perceber às vezes que elas estão exigindo isso, né? É um negócio meio meio tão óbvio para a pessoa que ela às vezes está infeliz e quando ela para pensar e percebe que talvez ela não está sendo reconhecida nem nada, ela pula nessa opção de ser infeliz, né? De falar assim, putz, achei o motivo pelo qual eu tô infeliz e é pela falta de reconhecimento. E cá entre nós, reconhecimento nada mais é do que um belo de um alisamento do ego, né? É basicamente isso, né? Então, quando a gente falava, nossa, eu não tenho reconhecimento no trabalho, não sei o quê, as pessoas não estão dando confete o suficiente para a gente e a gente acha que a gente merece muito mais confete, né? Especialmente por todo o nosso sacrifício, todo o nosso sofrimento, toda a tortura que a gente se faz passar, né? A gente acha que isso é mais do que merecido, né? Então, e talvez ele seja até a ideia primordial, né, que leva a todas as outras motivos que a gente acha que a gente é infeliz, né. Falta de dinheiro ou de recompensa, porque a gente vê isso como uma espécie de reconhecimento e tudo mais, né. E aí é muito engraçado, porque as pessoas medem, em geral, né, e eu já falei isso em outros episódios, mas tem um fato muito curioso, e eu sei até porque anos atrás eu pensava, eu tinha uma visão meio obtusa, e nada contra isso, é só porque realmente eu não enxergava um pouco além disso, que eu também caía nessa pegadinha que era a gente isso muito no começo da carreira, a gente tem um pouco mais isso talvez, que a gente mede o quanto a gente deve receber, né, financeiramente, pelo quanto a gente está sofrendo e o quanto a gente está, se sacrificando ou se torturando ou o estresse que a gente está passando, né. Como a gente não enxerga que isso
criado internamente, a gente acha que é uma consequência do trabalho, a gente é meio como se fosse um lance de insalubridade, né. Tipo: "Cara, eu tô fazendo esse trabalho, eu tô me matando, eu tô, sofrendo para conseguir fazer meu trabalho, eu tô me estressando e tudo mais, logo, eu acho que eu mereço mais dinheiro, né, mais reconhecimento, mais dinheiro, como reconhecimento, né". E se você olhar pelo ponto de vista da empresa, né, é meio que, cara, o dinheiro é uma consequência do quanto você impacta no bottom line, né. Tipo, de uma maneira bem, talvez limitada, mas é o que é o mais tangível e visível, né. E mas definitivamente, esse lance de você receber pelo sofrimento seria um negócio muito louco, né, porque você teria, eh, 3 pessoas fazendo o mesmo trabalho, né, e cada uma delas entregando a mesma coisa, teria um salário diferente se fosse baseado no quanto a pessoa sofre, porque tem gente que, sente mais pressão, sente mais estresse, sente mais se sente mais torturado, né, enquanto outras pessoas, fazem de boa, fazem tranquilos e tudo mais, né. E normalmente essas pessoas que fazem de boa e tranquilos e tudo mais, são as pessoas que, na verdade, normalmente conseguem até entregar mais valor, né. A gente está desenvolvendo um lance que chama paradoxo do sucesso, o que vem antes, o a felicidade ou o sucesso, e depois a gente vai dar mais detalhes disso, onde a gente também entra um pouquinho nisso, né. Então, quando eu penso em reconhecimento, eu penso muito nesse lance do ego, e ele é muito em cima de uma percepção e de uma experiência individual, né, e não em cima de o que de fato, tá tendo como um resultado para a empresa e tudo mais, né. E aí, a gente sofre ou a gente é infeliz pela falta de reconhecimento, enquanto a gente acha que reconhecimento é necessário, né. Enquanto a gente acha que nosso ego precisa ser alisado, enquanto a gente precisa que esse reconhecimento aconteça. Curiosamente, quanto menos a gente vai ligando para reconhecimento, quanto mais a gente vai desapegando e menos necessidade a gente tem para isso, mais e eu vou dizer resiliente, mas eu não quero dizer resiliente, mais resiliente a gente fica em termos para vocês entenderem. E eu não digo que não é resiliência, porque para você ser resiliente, você precisa estar tendo alguma pressão, alguma tensão, empurrando contra. E a gente explora isso também, não é que a gente está lutando contra as coisas. Quando a gente não requer, reconhecimento, não é a resiliência, porque não é nenhum problema que a gente tem que resolver, a gente simplesmente não existe dentro de nós a necessidade de reconhecimento, né. Então, naturalmente, a gente faz as coisas de uma maneira mais em flow, mais descontraído e mais de boa do que em outros momentos. Então, eu acho que eu meio que me espalhei para um monte de lados diferentes, então deixa eu pegar tudo que eu acabei de falar e dar uma resumida, né. Reconhecimento é um negócio do ego. Quando a gente transcende isso em termos de a gente percebe que isso é uma grande besteira, não para os outros, mas isso internamente para nós, e a gente para de ser dependente de reconhecimento, a gente começa a fazer coisas mais legais, mais incríveis, inclusive, performar muito melhor, tá. Isso é um grande resumo do que eu acabei de falar, e o Thiago vai dar o palpite dele, com a Fanho. voz fanha. Cara, enquanto você estava falando, eu lembrei de uma coisa, eu acho que a gente fez um episódio aqui sobre isso, e eu acho que são coisas muito parecidas, assim, e eu queria voltar nisso. Teve uma vez que a gente falou sobre julgamento,
e a gente falou como todo julgamento é estritamente e 100% individual, né? A gente acha que está sendo julgado por fatores externos, entre aspas, por pessoas, mas na verdade a gente só pode ser julgado por nós. Porque se você é alguma coisa, ou se você faz alguma coisa e você tá bem com isso, e você tá realizado, e você realizou algo sobre você que vem antes das narrativas que a nossa mente produz o tempo todo, e alguém te fala alguma coisa, você você tá bem com você, né. Agora, quando a gente não compreende como a nossa mente funciona e a gente compra as narrativas que a nossa mente produz, a gente confere a causa para nossa dúvida, ou a causa para nossa tristeza, ou a causa para qualquer outra coisa, em diversas coisas que a gente enxerga. Porque a gente não enxerga as narrativas, a gente só vive a experiência dessas narrativas, a gente não enxerga esse processo que cria narrativas o tempo todo, a gente só percebe e experiencia com os pensamentos, sensações e emoções, e tudo que a gente enxerga, entre aspas, são essas coisas, entre aspas, externas. Então a gente confere a elas a causa para esse estado interno, né? E reconhecimento é exatamente a mesma coisa, porque reconhecimento é uma forma de julgamento, só que, entre aspas, positiva, porque é um julgamento, teoricamente externo que valida algo interno, um clima interno que a gente tem. Então, quando a gente busca reconhecimento, a gente está distante da compreensão do que somos, da nossa essência, de como a nossa mente funciona. Da mesma forma que quando a gente sente o peso ou quando a gente tem, algum problema relacionado a julgamento externo, a gente também está, entre aspas, distante desse entendimento sobre o que somos e sobre a nossa essência e sobre e como a nossa mente funciona. Porque quando a gente realiza como a nossa mente funciona, a gente percebe uma coisa muito simples. Tem dias que a gente acorda e tá tudo bem. Por mais que esteja tudo mal. Independente das circunstâncias, tem dia que a gente acorda bem-humorado, bem, a gente é poderoso, a gente é Superman, Superwoman, a gente pode tudo, e a gente tá feliz, e o mundo ao nosso redor tá caindo, às vezes a situação profissional tá ruim, às vezes nada tá como a gente queria, só que a gente acordou bem. No dia que a gente acorda bem, a gente precisa menos de reconhecimento, a gente liga menos para julgamento, e a gente vive. Só que a gente tem uma dificuldade de enxergar isso, de enxergar que o nosso estado interno independe do estado externo, e aí a gente cai nessas armadilhas do nosso ego, da nossa mente o tempo todo, porque tem dias que tá tudo bem, você tá no trabalho dos sonhos, você tá ganhando bem, você tem uma equipe maravilhosa, tá tudo certo e você acorda miserável. Você fala: "Não, não suporto mais, cara, tipo, tem alguma coisa errada". Não dá mais. Então, percebe como não há uma conexão entre a nossa experiência e as circunstâncias? Só que a gente não enxerga isso, por mais que esteja na nossa cara. E aí a gente fica inventando causas, como o Robin já contou 1000 vezes, como os nossos ancestrais, antepassados nativos achavam que a dança da chuva fazia chover. Né. E a gente faz isso o tempo todo. E aí, a dança da chuva temática desse programa aqui é falta de reconhecimento. Poderia ser outra dança da chuva qualquer, né, e a gente faz isso o tempo todo. Realizar como a nossa mente funciona com naturalidade derrete isso, derrete essa necessidade de validação, essa necessidade de reconhecimento. E isso não impede de você querer trocar de trabalho, de você querer buscar outra oportunidade, de você querer estar num lugar onde naturalmente as coisas sejam mais expostas e as pessoas deem feedbacks claros, positivos e negativos, e você pode buscar isso e tá tudo bem. A gente tá falando de você não ser mais refém disso, o que é muito diferente. Porque quando a Uhum. gente é refém de alguma coisa, a gente é escravo
dessa coisa e que tá totalmente fora do nosso controle. A gente vira escravo da máquina que produz narrativas o tempo todo, que é a nossa mente, e, e essa produção de narrativas está completamente fora do nosso controle. E imagina ser escravo de um negócio que é completamente aleatório. É um pesadelo. E de fato. Já tive aí, Né? e tô aí de vez em quando, caio o tempo todo. Só que a gente, quando saca, volta mais rápido, a gente realiza mais rápido, a gente patina menos, sabe? E é sensacional, cara. Né? Acho que é isso que eu pensei Não, agora. e é muito legal o que você trouxe, porque quando você falou isso, nada impede da gente mudar de emprego, né? Porque a gente não tá falando que reconhecimento é ruim, tá? E que. Só que para 99% das pessoas e dos momentos, nem das pessoas, dos momentos, o reconhecimento ele é um negócio emocional, né? Ele é um negócio onde a pessoa define o valor dela através daquilo, onde o ego se manifesta e tudo mais. Agora, existe o reconhecimento como uma utilidade, né? E aí, mas normalmente não é essa a conversa. Mas aí sim o reconhecimento é relevante. Seria muito mais numa forma de feedback. Pô, eu estou sendo reconhecido. Isso é relevante para saber que, pô, eu estou indo na direção certa, que está fazendo o negócio, o que eu estou fazendo dentro dessa empresa está fazendo sentido. É importante para eu saber, para eu ter essa dimensão e tudo mais. Mas não existe emoção atrelado àquilo. É um tipo, pô, tá aqui, obrigado pela informação. Eu tô vendo isso muito mais como uma informação didática para saber que caminho faz mais sentido eu seguir ou o que eu devo fazer. E às vezes, tipo, ele é um termômetro de como você está indo no seu trabalho. Aí sim, isso é super relevante. Por isso que a gente fala assim, é, a falta de reconhecimento não é motivo para infelicidade no trabalho, tá? Infelicidade é um estado emocional. Isso não quer dizer que a falta de reconhecimento que reconhecimento não seja importante como uma ferramenta de feedback, tá? Então, a gente está emocionalmente independente daquilo, a gente está com uma cabeça clara, a gente está vendo as coisas de uma forma impessoal, e a gente pode aí sim conversar sobre, putz, eu estou percebendo que não estou tendo reconhecimento. Será que é porque eu não estou fazendo meu trabalho muito bem? Será que tem um espaço onde eu posso melhorar? Será que e aí eu posso puxar o meu líder e falar assim, cara, eu percebi que eu fiz esse trabalho, não teve um feedback. Mas aí é mais na questão de feedback, né? Mais na questão, não para o ego, mas sim para, tipo, para eu ir melhorando o meu trabalho, né? E a gente vive num momento, eu não sei se é uma experiência só minha ou uma impressão só minha, onde as pessoas demasiadamente precisam de coisas para alimentar o ego e para acalmar os ânimos, né? Então, eu estava vendo um negócio que é muito legal, sobre um cara falando que ele falou assim: antigamente, como que você trabalhava, né? Você era, por exemplo, você ia virar um ferreiro, né? Então, como que você virava um ferreiro? Você ficava 10 anos como o aprendiz de outro ferreiro, né? 10 anos observando, olhando, aprendendo. No começo, provavelmente, você só olhava e limpava a merda de cavalo que tinha lá, né? E aí demorava 2 anos para você começar a poder pegar no martelo, sabe? Tipo, tinha todo esse processo e esse tempo que levava para você ir né, você ia aprendendo, por isso o aprendiz. Depois do aprendiz, eu não sei em português como chama, mas você virava um journeyman, né? Você, tipo, virava um, um pleno.
né? Você tinha as noções básicas, você não tinha maestria ainda, mas você era o journeyman, você sabia executar aquela tarefa. E aí, com muitos anos com aquilo, você virava um mestre, e a partir disso você tinha novos aprendizes. Então, isso era uma vida inteira, né? Eu vejo hoje as pessoas entrando no mercado do trabalho, e eu me incluo nisso quando eu entrei também, que é negócio imediatista. Putz, eu já sei, tipo, fiz 6 meses um negócio, eu já sou o melhor do mundo, né? Tipo, né? Aquela loucura de escalar a jornada de trabalho o mais rápido possível e tudo mais, e a gente, né, e por isso que tem muito do síndrome do impostor, né, porque no fundo as pessoas acham que elas não são boas, é porque elas realmente não são tão boas quanto elas acham que é. Existe, claro, toda a parte de experiência do síndrome do impostor, mas existe um quê de verdade naquilo, porque se você está achando que na verdade você se dizendo que você não é tão bom quanto você pensa que você é, ou quanto você acha que você está mostrando para os outros, né? Tem um E aí negócio aí. dá aquela insegurancinha, porque realmente, cara, você não passou, e tem todo esse lance da pessoa querer se mostrar mais entendedora. E isso, cara, isso eu fui mestre nisso, né? De querer se mostrar mais entendedora e mais sábia e mais que tem mais conhecimento, né? Do que ela realmente tem, mais experiência do que ela realmente tem, né? Quando a gente. E tá tudo isso tá emaranhado. Eu sei que o tema do podcast é falta de reconhecimento, mas é que tá tudo isso ligado, né? Que é um pouco do que o Thiago estava falando antes, né? A gente não reconhece nem a nós mesmos, né? E aí a gente quer uma validação externa para aquilo que internamente a gente não nem consegue se dar, né? Cara, e Então, eu vou, diga. Desculpa, você quer terminar? Quer terminar? Não, não, eu tô só filosofando aqui. Eu vou trazer um negócio em cima do que você falou que vai ser legal. Vou dar uma chutada no balde aqui. Não tenho nenhum Estamos compromisso em aqui ser para dono da isso. verdade, nada disso. Mas assim, para quem tem um hobby, vamos supor, para quem tem uma atividade que gosta muito, para quem tem alguma coisa que ama, quando você tá fazendo essa coisa, você busca reconhecimento? Não. Você faz porque é amor puro, é mais forte que você. Te preenche completamente. Você faz aquilo com uma vontade tão genuína que não tem É. diferença entre você e o que você tá fazendo. E aí, my little friend, se você faz algo que você precisa de reconhecimento o tempo todo, a chance de você não gostar do que você faz é enorme, sabe? É. Porque. E aí a gente pode entrar a gente pode filosofar sobre outras coisas. A gente não Sim. necessariamente precisa gostar do que faz. Tem mil coisas que a gente pode explorar aqui e dá pra gente ser feliz fazendo coisas que não necessariamente a gente gosta, sem sofrer por isso, sem uma carga pesada. Só que quando a gente busca muito reconhecimento, ou a gente tá se enganando que gosta de fazer uma parada que a gente não gosta, porque se a gente olhar pra isso com honestidade, talvez a gente saiba e fala, cara, descobri depois de 20 anos de carreira que eu não necessariamente adoro o que eu faço. Só que eu tô de bem com isso. Eu tô de bem com isso. E se a gente estiver de bem com isso, quando a gente tá de bem conosco, pode ter certeza que essa necessidade de reconhecimento vai ser menor. Agora, se você olha e fala, puta, eu gosto do que eu faço, cara. Tipo, eu tenho tesão de fazer isso aqui. Quando eu tô fazendo isso aqui, o tempo para. Repara como, quando você faz esse tipo de coisa, você quase não precisa de reconhecimento. Pode ser que alguém chegue e fale, se você gosta de escrever ou de desenhar e você não necessariamente vive disso, você faz e aí tem uma pessoa que fala, cara, nem gostei tanto assim. Você fala, ah, sério? Que legal. Porra, eu achei mó barato. Porque você tá de boa, você tá curtindo. É uma parada que é maior do que a gente, sabe? E quando a gente realiza a nossa mente, quando a gente saca como ela funciona, o incrível é que a gente passa a viver desse jeito pra tudo, até pro que a gente não gosta, porque a gente passa a ter uma experiência de vida, a vida é igualzinha, só que a nossa experiência de vida
ela é tão mais leve pelo simples fato da gente compreender que a nossa mente vai produzir climas o tempo todo e que às vezes vai estar sol e que às vezes vai estar chuva e que às vezes vai estar tempestade, independentemente das coisas, que a gente passa a enxergar uma beleza até naquilo que a gente não gostava antes. Então a gente passa a transitar pela vida e até essa experiência de vida meio que como se a gente vivesse um hobby. Meio como com essa mesma leveza, saca? E pensa se isso não é a maior vantagem competitiva que alguém pode ter, que uma equipe pode ter, que uma empresa pode ter, que você pode ter, cara. Tipo, é uma. É incrível. É É, incrível. é quando você chega naquele estado de effortless success, né, de sucesso sem esforço, como se fosse, e num estado também onde você fica à prova de desencorajamento, né. Tipo, quando você não precisa de reconhecimento, você fica à prova de desencorajamento, porque você transcendeu a necessidade de ter alguém lá, tipo, te aplaudindo, né. E você simplesmente faz porque você está envolvido naquilo, fluindo naquilo, e aquilo está simplesmente sendo, putz, está sendo leve, está sendo gostoso, o processo todo é gostoso, você está sendo levado por curiosidade e inspiração, sabe? É outro jogo completamente diferente, né? E você vê isso até em jogo, né? Você vê jogador jogando dessa forma e jogando não dessa forma, né? E você vê que existe uma diferença, né? Tipo, putz, e todo mundo já passou por isso. O que a gente está falando aqui não é um negócio escondido, invisível e secreto. Isso é um negócio que você já passou por isso que a gente está descrevendo um zilhão de vezes. É só você parar e refletir na sua vida, né? Tipo, cara, você faz coisas por reconhecimento, você faz coisas que você não precisa de reconhecimento. E as coisas que você faz sem necessidade de reconhecimento, você está se divertindo mais, você está tendo resultados melhores, você está melhorando mais rápido, né? Porque você tá envolvido naquilo, então, putz, sei lá, vou pegar um exemplo idiota. Ah, eu gosto de cozinhar. Tipo, meu, quanto mais eu vou pra cozinha e experimento, e eu faço, eu curto, mais eu vou fazer, mais eu vou aprender, não tem aquele bloqueio. A gente já falou isso outras vezes, né? Que a gente bloqueia porque a gente fica frustrado. Não tem a frustração, não tem tudo isso, só tem uma leveza e uma continuidade, porque a gente é o quebra-cabeça de novo, né? A gente está envolvido ali no quebra-cabeça. A gente não está ali para sentar no quebra-cabeça completa. A gente está para criar o próprio quebra-cabeça, né? Isso muda completamente nossa relação com tudo. Eu acho. Eu também acho, mas a gente só acha. E o mais legal é isso, cara. Ter menos certezas abre Ah, abre sim, espaço para o incrível, sabe? Cara, eu acho que da minha exatamente. parte é isso. Você quer acrescentar mais alguma Para mim coisa? também. Não, acho que é isso também. Então, pessoal, cbo.digital/intro. Você está infeliz no trabalho? Pode ter certeza que não é pelo motivo que você imagina. Entra lá, faz o cadastro e vocês vão receber um conteúdo legal. E se vocês tiverem dúvidas, críticas, sugestões, se quiserem conversar com a gente sobre os produtos que a gente tem, se quiserem entender um pouco mais, trocar reflexões, contato@cbo.digital. Beijão para todo mundo e até a próxima. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios.